Jesus Cristo seja com todos vocês. Fiquemos na paz do nosso Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, nosso Senhor. Cresçamos no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é no Evangelho do nosso Senhor que existe fonte de consolo e de salvação para nós nos achegarmos até Deus. Só um minuto. Mamãe, que a paz do nosso Deus seja constante, seja salvadora, seja iluminada para nós. Seja bem-vindo, Miguel Ramos, Luva, Beatriz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Seja muito bem-vindo, Márcia Bergman, minha excelentíssima mãe, Aline, André, Paulo, Santana, André Barros, Eduarda, Oliveira, Gabriel, Paulo, Eduardo, sejam todos muito bem-vindos. Dulce, João Henrique, todos sejam muito bem-vindos. Por gentileza, me digam se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem, como tá, se não existe nenhuma falha técnica para a gente continuar a nossa mensagem de hoje. Mãe, tá tudo bem aí? Perfeito. A paz de todos aí. A paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema que a gente iniciou a aula passada. E esse tema, ele vem à nossa compreensão de quem é Deus e de como Deus age na vida de nós. Nós estamos estudando o texto da mulher que foi perdoada por Jesus e dos fariseus que diziam que ele não era Deus, portanto, ele não podia perdoar pecados. E nós, aula passada, na live passada, nós analisamos os primeiros versículos desse texto e nós vamos hoje
analisar mais esse versículo e assim poder ver o que o Senhor Ele tem para nos mostrar. Mas eu quero, antes de tudo, dar um aviso e fazer uma oração. O aviso é que a nossa série, a nossa série A Raça Sofrível, está oficialmente aberta. Nós fizemos lives ano passado falando dessa série e também falamos e ela vai estar aberta ao longo desse ano. Nós ainda temos que estruturar bem o conteúdo, mas vamos fazendo isso. E também queria dar um recado que nós estamos abrindo um segundo canal, aonde nesse canal eu tenho coordenação, então eu posto trabalhos e tudo. Isso será para um grupo restrito de pessoas, mas se você tiver interesse, entre em contato comigo no meu privado, que eu coloco você, ok? Na playlist. Vai ser nesse canal mesmo, vai ser uma playlist separada, tá? Então vamos lá. O texto que vamos analisar hoje. Oi, Arthur, tudo bem? Que Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Vamos ler o texto e orar, e aí vamos pedir ao Senhor a sua bênção, porque sem a graça dele nada podemos fazer, muito menos pregar o Evangelho do nosso Senhor, certo? Vamos lá. Lucas, pegue essa Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 17, versos 44 ao 47. Lucas 7, do 44 ao 47. Aliás, perdão, do 43 ao 47, certo? Vamos lá. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E vou ler a partir do 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos a dívida. Disse, pois, qual deles amar ou amar mais? E Simão respondendo disse: tenho parecer o Simão fariseu, não é o Simão Pedro. Tenho para mim que é aquele a quem mais se perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher?
entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e ainda os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Que vamos a uma palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque a Sua misericórdia é infinita, Senhor. Senhor, nos ajude a entender essa palavra, a compreender o texto bíblico e a pregá-lo com dignidade, com temor e tremor. Senhor, que possamos não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a Tua palavra seja pregada, que nós diminuamos para que Cristo Jesus seja enaltecido nesse lugar. Afinal, esse é o papel do pregador, de desaparecer para que o Senhor seja enaltecido. Senhor, usa-me como um canal de bênção, digo mais uma vez. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Vamos dar, só para a gente entender aqui, um contexto. Jesus foi comer na casa de Simão, fariseu, não era Simão Pedro, era o fariseu. E chegou lá uma mulher que era uma prostituta. E ela, por isso que eu não sei se é um achismo meu ou se é mesmo, mas que tem para mim que essa mulher procurava Jesus há muito tempo, porque ela, pelo que diz o texto, ela estava muito perturbada. E Jesus, e ela chega lá e se joga diante dos pés de Jesus e pede perdão ao Senhor. Mas o que nós precisamos entender nessa noite é por que Jesus perdoou aquela mulher. A mulher era uma prostituta, ela era alguém fora da lei, porque a lei de Israel era a lei de Deus. Então a lei dos hebreus não é apenas uma lei religiosa, mas era a própria lei dos homens. Os 10 mandamentos eram não somente uma lei religiosa e espiritual, mas também uma lei moral e civil.
Então, quem desobedecesse esta lei não é digno apenas do juízo do inferno, mas é digno do juízo dos homens. E, portanto, iriam para a prisão. Mas aquela mulher, ela tinha entendido que ela estava errada. Ela tinha compreendido que o seu trabalho... Desculpe, eu estou fazendo assim na câmera porque ela está me ajeitando aqui. Ela tinha compreendido que ela não tinha um bom antecedente, que ela era uma mulher pecadora. E só abrindo parênteses aqui antes de continuar o texto, Jesus, o Evangelho, para te entender o Evangelho, para te aceitar o Evangelho, a primeira coisa que você deve entender e ter convicção é que você é um pecador. Você deve ter convicção que você não, desculpa dizer, mas que você não presta. Porque se você não entender esse princípio, você nunca vai entender a cruz de Jesus Cristo. Inclusive, quando Paulo inicia a carta aos Romanos, ele parte do pressuposto que diz que todos somos depravados. E que, portanto, ninguém é digno do perdão de Deus. Então, para te entender o Evangelho, para te poder chegar ao Filho de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é entender, a partir do estudo das Escrituras, que você é depravado. E aquela mulher, ela entendia isso. Ela entendia que ela era alguém que não era digna. Não somente porque apontavam ela na rua e diziam que ela não prestava, mas porque ela tinha um peso pelos seus pecados. Sabe, o crente real não é aquele que diz, eu sou bom, que ostenta uma humildade, que ostenta uma bondade. É aquele que nem Mateus disse Jesus, ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim. Pedro, Mateus jamais queria ser um apóstolo, creio eu. O que ele queria é ter perdão, porque ele, como um publicano, também, assim como a prostituta, também é acusado pelo povo de Israel de ser um pecador. E o apóstolo Mateus dizia, ai de mim, perdoe-me, Senhor. Até tem uma parábola que Jesus conta essa história,
que tinha um publicano um publicano e um fariseu. O fariseu dizia: Senhor, tu sabes que dou meu dízimo a cada ano. Tu sabes que vou na sinagoga, que guardo todos os mandamentos. Tu sabes que dou a esmola aos necessitados. E tinha um publicano que nem não vou ver texto aqui agora, mas diz textualmente que esse homem, ele não se atrevia de olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia: Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador. Esse homem chorava compulsivamente, porque ele tinha convicção de pecado. Ouve bem, convicção de pecado, não convicção de bondade. E sabe que aqueles que são convictos do seu pecado são aqueles que entendem a salvação em Cristo. E essa mulher é uma dessas. Ela é... E quero dizer uma coisa que eu disse, mas que eu não fiz esse tópico. Assim como o publicano, como ela, eles não se apontavam como pecador com uma falsa humildade. Olha, eu vou dizer para todo mundo que eu não peco, porque senão eu vou ficar mal no meu grupo de célula. Não. No seu quarto eles oravam e pediam. Sabe de uma coisa? Os maiores crentes hoje são aqueles que estão nos governos totalitários, que são perseguidos e mortos pelo nome de Jesus, porque eles entendem que que eles merecem passar por todas as coisas ruins, porque eles são pecadores, a gente merece a morte. Mas eles entendem que aquele homem que foi pendurado na cruz do madeiro, esse não merecia. E, gente, antes que me acusem aqui, eu não estou dizendo, eu não estou apelando que devem matar cristãos, não, de forma alguma. Isso é um crime bárbaro. Mas o que a Escritura diz é que nós merecemos o juízo de Deus. E esta mulher, bom, então meu ponto foi muito bem estabelecido. Essa mulher então entendia isso. E as lágrimas dessa mulher é por causa disso. E olha o que vai dizer o texto. Não me deste ósculo, mas esta desquentou, não tem cessado de me beijar os pés. Os homens fariseus que tinham uma expressão de santidade não foram capazes de reconhecer o Filho de Deus, mesmo tendo anos
e anos e anos e anos de estudo. Mas aquela mulher que era a pecadora, que era vista como a pior coisa da sociedade, que não podiam tocar nela, porque senão ficaria imundo. Aquela mulher, ela se rendeu e se converteu. Eu ouvi uma frase num filme um dia, agora eu não me lembro qual é o filme, que dizia, claro que isso não é uma frase bíblica, mas o conceito é bíblico, que dizia assim: Jesus tem uma queda por pecadores. Por isso aqui, ó. Porque Jesus, a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E deixa eu dizer mais uma coisa que vai doer. Mas nem eu, nem você somos humildes. Nem eu, nem você entendemos, embora a gente entenda teologicamente, concorde, eu tô aqui pegando, lá no fundo a gente vai dizer assim: todo mundo merece o inferno, todos são pecadores, menos eu. Tiago, você merece, pergunta assim: Tiago, todos aqui merecem inferno? Sim, todos. E você merece? Você fez isso, fez aquilo outro. Aí você vai dizer, logo depois que disse que todo mundo merece, vai dizer assim: não, mas eu fiz isso aqui por isso, por aquilo outro. Nós não conseguimos, mesmo que teologicamente na igreja a gente diz que todo mundo merece inferno, nós não conseguimos ser os nossos próprios árbitros. É uma falsa humildade. É uma falta de humildade. Obrigado, Jenny. Tudo que você vê de bom em mim é que isso. Tudo de mal sou eu mesmo. Concordo. João Calvino estava muito certo. E a mulher entendeu isso. Inclusive, permita-me somente citar um texto onde o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Romanos capítulo 3 diz o seguinte: Romanos 3, Romanos 3, capítulo. Desculpa. Não vou achar. Aqui, Romanos 3, verso número 9.
Então, somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer. E por que você pode perguntar, por que, Thiago, você está falando tanto disso? Você tem lives e lives falando dessa doutrina. Por que nesse texto? Eu vou dizer o porquê. Porque a primeira coisa para a gente entender o milagre de Jesus, e esse milagre especialmente, é entender o quanto aquela mulher foi perdoada. O quanto aquela mulher foi perdoada. Inclusive, o próprio texto, ele diz o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados, verso 47, por isso te digo que os seus, muitos pecados lhes são perdoados. Então Jesus ele não está negando que aquela mulher tinha pecado. Jesus ele não está dizendo, olha, eu vou perdoar ela porque ela ia na igreja. Ah, vou perdoar ela porque ela pagava o dízimo. Paulo dizia, todos, judeu e gentil, todos estão debaixo do pecado. E é claro que a gente vai dizer assim, mas o que vai na igreja é melhor que uma prostituta. Para Paulo e para Jesus, todos, desculpa expressão, mas todos cagam e fedem na mesma maneira. Desculpa a palavra, mas... Agora, Jesus, o que Jesus ele viu? E isso também não justificava aquela mulher, isso que eu vou dizer. Mas o que Jesus ele viu naquela mulher? O que Jesus viu no publicano que não viu no fariseu? Ele viu humildade. E ele perdoou aquela mulher. Mas, além de humildade, Jesus ele viu mais uma coisa naquela mulher que ele não viu nos outros. E que eu ouso dizer que é muito melhor que humildade, porque inclusive humildade é por minha conta. O texto não diz assim, porque ela é humilde. Isso deduzo eu, né? Falível. Mas eu acredito que se ela estava ali, ela era humilde. Mas tem uma coisa que Jesus destaca.
e que ela foi perdoada por ter, não por ter isso, mas isso foi uma coisa que pesou, que Jesus se impressionou. Versículo de número 47. Teus pecados são perdoados porque muito amor. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo disse: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada sei. Se eu enterrar meu corpo para ser queimado, não adiantará. E aí Paulo vai dizendo, e ele diz, o amor é o top dos top. Mas o problema, irmãos, e acredito que Jesus ele concordava com Paulo, porque ele mesmo disse que a mulher foi perdoada porque muito amou. Então creio que ele concordava com Paulo. Mas tem uma coisa. Aquela mulher agora eu esqueci o que eu ia dizer, perdão. Mas o amor que aquela mulher teve foi não o que salvou ela, porque o que salvou ela foi Jesus. Mas a atitude que ela teve diante do Cristo foi amor e humildade. Jesus ele diz, bem-aventurados os humildes, no sermão do monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão fartos. Ela tinha amor e ela tinha humildade. Quando nós não temos amor e humildade, o milagre que nós precisamos. Veja, porque amor e humildade não é atitudes para comigo, são atitudes para com o outro. Eu presto amor e eu presto humildade. Então são atitudes para com o outro. Só que para mim ganhar algo para mim, eu tenho que manifestar no outro. Eu tenho que dar para o outro. Porque aquele, já dizia Jesus, aquele que não ajunta espalha. Aquele que não soma, divide. O que Jesus ele está dizendo, mulher? Aqueles homens que te condenam hoje, porque tu não segue a lei, tu tá errada. Mas tu é justificada porque tu... Veja, Jesus ele não disse que ela tá errada. Jesus ele não tinha disse para ela, ó, pode continuar na prostituição, tá tudo certo, não. Mas Jesus ele diz, teus pecados
estão perdoados porque você obedeceu a uma lei do céu. Tem uma pessoa, que agora não me lembro quem é, que me disse que a primeira lei do céu é a obediência. Olha que eu não sei se eu concordo com essa pessoa, eu acho que não, hein? Eu acho que a primeira lei do céu, segundo Paulo e segundo o próprio Jesus, é o amor. Claro que essas duas coisas, uma precisa da outra, mas se eu não for obediente, mas eu amar, segundo Jesus, eu acredito que ainda tem não quero usar esse termo, eu acho ele muito difícil, mas tem uma coisa especial. E aí o texto vai dizer, para concluir a minha palavra hoje, que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Para mim demonstrar o amor, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo, eu preciso perdoar. E para mim conseguir amar, eu preciso ser perdoado. Porque lembre, irmão, todos somos separados. Então, para mim conseguir perdoar os outros, eu preciso ter sido amado e perdoado antes. E aí entra a matemática de Deus, que quando Jesus ele diz dar e receberás, Deus primeiro ele te deu, para depois te exigir. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus olhou para nós e não viu nada de bom, mas ele diz assim, eu vou morrer naquela cruz. Ele disse, não vale nada. O diabo olhou para Jesus e disse, você vai morrer por eles? Eles que te traíram? E Jesus lhe disse, vou. Por quê? Tem uma outra pessoa que disse que Jesus tinha, isso foi num filme que eu vi, que Jesus ele tinha uma certa queda por pecadores. E é verdade. Então, eu acho que o resumo dessa mensagem é: você quer ver o milagre acontecer? Você quer ver a espada sair da sua casa? Davi, ele só quando ele adulterou com Betseba, uma das promessas que Deus fez foi: a espada nunca mais se apartará da sua casa. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E veja, Davi, que era o homem
segundo o coração de Deus, é um pecador e fez o que fez, imagina nós. Inclusive eu estava falando sobre isso hoje com meus pais. Então a gente precisa, primeiro passo para um milagre acontecer e ser efetivo é entender que eu não sou digno do milagre. Deixa eu dizer, admitir isso é muito difícil. Porque quando Deus não faz um milagre, nós muitas vezes esquecemos dele. Sendo que o que ele já fez é muito maior do que qualquer coisa. Nós não é para ter coragem de pedir a ele. E porque ele é um Deus gracioso, um Deus longânimo, ele, mesmo depois do ato da redenção, ele diz: pedi e recebereis, batei e abençoará. Porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, será aberto. Ele não precisava dar mais nada. Para Davi ele deu o reino, ele deu os exércitos, ele deu toda Saúl para Davi, ele foi lá, o profeta ia na casa dele regularmente. Ele era o homem segundo o coração de Deus. E o que ele fez? Foi lá e matou um homem, um dos chefes do seu exército, e adulterou com a mulher dele. E aí você vem me dizer: não, mas nossa, uma pessoa que nasce, ela é livre de pecado. Que nem muitos hoje dizem: não, uma criança não tem pecado. Eu sei que a gente tem vídeos aqui que falam sobre se criança tem pecado ou não, mas se não tiver eu faço, eu não sei o que eu faço, tá? Mas vocês vão querer vir me dizer que nós não somos réus do inferno. Só que aquela mulher entendia isso. E ela foi diante do Senhor e disse: Senhor, ouve para mim. Te atenta para mim. Zaqueu subiu numa árvore, sendo um comprador de impostos, só para ver o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, uma última coisa. Tal como aquela mulher, que possamos ir até Jesus, para que possamos ser curados por Ele, para que possamos ser abençoados por Ele. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E ela conseguiu redenção. Por quê? Porque ela amou. Se você tem um pecado, vai aos pés de Jesus. Ame.
e Ele te perdoará. Que nós possamos entender isso essa noite. Entender a bênção do Senhor. E aí na live que vem, que eu não vou ficar me detendo muito mais, mas aí vamos pro verso 49 e 50, tá bem? Que Deus abençoe todos, fiquemos na paz de Jesus, vamos o que era do encerro que eu não me lembro? A coisa do curso, eu tô preparando ali, tá bem? Mas Instagram, você entra aqui na página do TikTok, lá tem um Instagram linkado, tá? Pode acessar lá. Instagram.com/debate-que-são-saudável .oficial. É o mesmo nome aqui do TikTok, tá? Que Deus nos abençoe e nos proteja em Cristo Jesus. Vamos a mais uma palavra de oração e vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por mais essa exposição na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos regenere. Que nós possamos entender essa graça que vem ao nosso auxílio. Senhor, muito obrigado porque Tu és bom, porque a Sua misericórdia dura para todo sempre. Senhor, nos perdoe e nos dê a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus, possamos ter uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos. Fiquemos na paz e na graça do nosso Deus. E até amanhã. Shalom.